Nós estamos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Isso. Versículos 1, 2, podemos chegar até o 5. Diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Nós não devemos desfalecer no serviço que Deus nos dá. Para ministério quer dizer serviço. Deus te deu, por exemplo, o propósito da salvação da família, porque depende da nossa fé. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, vamos lá, serás salvo tu e a tua casa. Então é necessário que você creia, né? Você não desfaleça, porque quantas vezes você está orando e parece que nada está acontecendo. Mas peraí, a Bíblia não diz que nós andamos por fé e não por vista? Aqui mesmo na 2 aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, diz, porque andamos por fé e não por vista. É o que eu tenho explicado. A fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra. Então, se eu vejo algo, ou se eu tenho algo que está contradizendo a palavra, eu não tenho que negar os fatos, eu não tenho que concordar com os fatos. Eu dei o exemplo do filho. Você tem um filho que usa drogas, ou bebe, né? A Bíblia diz: eis que os filhos são herança do Senhor. Mas o que eu vejo? Eu vejo meu filho nas drogas. Então, em vez de eu confessar o que eu estou vendo, não. Eu confesso o que Deus diz. Mas eu estou orando e não está acontecendo nada. Não, eu continuo crendo. Não, esse vício está amaldiçoado. Alguém pergunta: é seu filho? Está bem, e aquele negócio? Em nome de Jesus é repreendido. Quer dizer, a minha oração está no altar de Deus. Eu estou andando por fé e não por vício. Quer dizer, o que eu estou vendo? Que nada aconteceu, nada está acontecendo. Mas eu orei em nome de Jesus, eu agi sobre a palavra de Deus, então não posso retroceder. Mas o segundo versículo do capítulo 4, que estamos estudando hoje, aí diz: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Tem alguma coisa na minha vida que, se for descoberto, vai me trazer vergonha, eu tenho que rejeitar essa coisa, tenho que parar. Como é que eu consigo? Confessando, parando, lógico, confessando, entenda bem, claro, a Deus e a quem eu ofendi. Porque se algum dia essa coisa vier à tona, diz: não, amigo, já está resolvido já, glória a Deus. O bom é que não tivesse acontecido, mas aconteceu, você se acertou e, como diz alguém, fim de papo. A mesma coisa, entenda, e tem gente que não, fica aguardando. Só que tem uma coisa: diante de Deus não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Veja comigo o Salmo 33, versículo 13, 33:13. Ele diz assim: o Senhor olha, Deus dos céus, e está vendo quem? A todos os filhos dos homens. Versículo 14 diz: da sua morada contempla todos os moradores da terra. Então não tem exceção, Deus vê todas as pessoas. Eu posso estar de fora do alcance dos teus olhos, mas não estou do alcance dos olhos de Deus. Mas só que em Deus ainda vê mais ainda. O que Deus vê? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz: porque o Senhor disse, porém disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isso foi quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir um filho de Jessé como um novo rei de Israel. Quando ele entrou, ele viu um homem de boa estatura, de boa aparência. E ele pensou consigo: certamente está perante o Senhor ser ungido. Não, Deus falou para ele, Deus tinha falado para ele: você vai ungir quem eu te disser. Mas ele foi precipitado. Mas por quê? Por causa daquela aparência que ele tinha, por causa da estatura que ele tinha, e era o filho mais velho de Jessé. Isso acontece conosco. Às vezes você olha uma pessoa, ela tem uma boa aparência, mas não é o belo, não, entenda bem, não é, pessoal, não estou falando isso. Não, ela tem uma boa aparência cristã, parece um homem cristão, uma mulher cristã, uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa que não tem nada que desabone aparentemente a conduta dela. Você olha assim: puxa, ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, porém, pode ser que tenha nele algo no coração que você não vê, mas Deus vê. 2 versículos que eu dou aqui mostrando isso. Lembra que Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 28, a respeito de olhar e aceitar no coração? Ele diz: eu, porém, vos digo
que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Quer dizer, a mulher não está nem sabendo. Já viu alguém falar isso? Que tem gente no passado que tinha isso. Nós costumamos dizer amor platônico, né? A pessoa era apaixonada por uma pessoa, chegava até a dizer para ele mesmo, e achava até que ela gostava dele também, ou vice-versa. Mas era só dentro dele, ninguém sabia de nada. Tem gente que está fazendo isso com um pecado, irmão. Por quê? Porque ele é um homem casado, ela é uma mulher casada, ou, entende, aquela pessoa é compromissada, e ela e até solteiro também, que se estiver pensando coisa errada, está errado também. Então a pessoa às vezes começa a deixar entrar no seu coração. Falei pecado, às vezes não é pecado, mas é um ódio. Às vezes é uma mágoa, uma revolta, porque a pessoa fez um mal para você. Mas a Bíblia não diz, amai os vossos inimigos. Nós temos que tomar cuidado. Como é que eu consigo fazer isso? Olha só que é importante. Antes de eu falar isso, deixa eu falar o segundo caso que eu citei para não fugir, que é Atos 7:39. Diz assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram. Vamos lá. E em seu coração se tornaram ao Egito. Quer dizer, eles não voltaram fisicamente para o Egito, mas no coração eles voltaram. É como uma pessoa, então, você nunca matou ninguém, mas no coração você talvez já matou, ou desejou a morte daquela pessoa. Amigo, isso não pode. Você está com o quê? Está com o coração aberto para o inimigo e fechado para Deus, porque, como eu falei, Deus vê o seu coração, e Ele vê no mundo espiritual, você está sendo o quê? Envergonhado. Você ora, mal vai embora, e não acontece nada. Porque tem algo que está oculto, que ninguém está vendo e que está atrapalhando você. Você tem que rejeitar essa coisa. Você tem que rejeitar, e a pessoa não rejeita. O salmista fala no Salmo 66, versículo 18. Olha o que diz: se eu atender a iniquidade aonde? No meu coração. Quer dizer, eu não fiz, mas no coração atendi. O Senhor não me ouvirá. Lembra que nós falamos? Aquele homem nunca adulterou, aquela mulher nunca adulterou, aquela pessoa, ninguém tem alguma coisa para falar dele, para falar dela. Ninguém consegue desabonar a conduta dele ou dela, mas no coração, que Deus vê o coração. E no coração você aceitou, ou seja, ou pecado, ou ódio, e não fica coisa. E às vezes até heresia, irmão. Você começa a aceitar uma coisa que não está contra a palavra. Isso é muito sério que eu estou dando agora. É acrescentando algo, que a pessoa não é pecado, não é ódio, mas você começa a crer naquilo que não está escrito na palavra de Deus, ou que é contra a palavra de Deus. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre esse assunto aqui, porque muita gente cai nessa cilada do diabo, né? Você tem que fazer. Vamos continuar esse entendimento. O que eu faço então para não pecar, para não aceitar nada no meu coração? Lembra do Salmo 119, 11. O que diz lá, pastor Jaime? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque pecado, pessoal, nós já aprendemos que não é apenas fumo, álcool, drogas, mentira, desonestidade, tudo isso é. Mas pecado é o que? É toda desobediência a palavra de Deus. Então, para não desobedecer a palavra, eu devo guardá-la no coração, que vai entrar já o que eu falei, de aceitar ensinamento errado, e a pessoa acaba se desviando, e muita gente às vezes se desvia. A pessoa acaba aceitando no coração aquilo que não está escrito na palavra de Deus, e ela acaba se perdendo. Não são poucas pessoas que caem nessa cilada, mas tem que ir à frente para depois voltar nesse assunto. Diz assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia. Se você procurar adicionar, o que quer dizer astúcia? Esperteza, malandragem, não pode. Como é que se passou? Infelizmente, até no Evangelho se encontra, não faz isso não. Porque a pessoa quer algo, e ela sabe que a Bíblia condena. Aí ela usa de esperteza, como? Ele vai dizer aqui, nem falsificando a palavra de Deus. Como assim? Porque ele sabe o que diz, aí ele quer distorcer a palavra, ele quer entender, faz aqui, mas afinal de contas, poxa, mas aquilo não está escrito na palavra, ou aquilo está contra a palavra de Deus, ou aquilo não está de acordo com a palavra de Deus, mas então ele vai dar de esperteza, mudando, quer dizer, tentando falsificar a palavra de Deus. É qual a pessoa, quem não conhece isso aqui, já ouviu, falando mal de ninguém não, por favor, mas quando você olha no meio da rua,
não tem aquela camisa bonitinha que tem um jacarezinho? Mas é o jacarezinho lá do Tietê, né, irmão? Que não veio da França, não é francês, não é de lugar nenhum, não. Ele veio, entenda bem, daquilo. Ou que isso, até no mundão, quando a gente lembra um negócio de bebida, quando viu o camarada pegar um uísque, né? E era o uísque falsificado, né? Acontecia muito isso, o pessoal pegava. E o pessoal faz. Um dia eu estava lendo uma reportagem sobre azeite, não sei se alguém chegou a ver, que grandes restaurantes, como eu falei, não vou citar nome de restaurante nenhum, mas grandes restaurantes mesmo, que usavam azeite falsificado. Que eles compravam achando que estavam... Chega lá o cidadão, até falando um pouquinho, né? Becadecador, eu estou aqui, né? Eu sou de Espanha, né? E vim aqui, falo um portunhol, então estou trazendo um azeite muito bueno, assim, e fala que assim, puxa, recebi um espanhol aí, chefe. O chefe, ele tem um azeite de primeira coisa e tal, vamos comprar esse azeite de primeira, assim, é legítimo espanhol. Qual o preço dele? 1 litro de azeite, 1 litro não é uma garrafinha daquela, 1 litro de azeite está R$48. Muito bom, vamos comprar, né? Um exemplo, né? Afinal de contas, aí se gaba. Aqui nós usamos um legítimo azeite espanhol, um azeite que veio lá do fundo do quintal, não sei de onde, irmão. Que a pessoa, não acontece isso às vezes? Você não ouve falar tantas coisas? Ei, pastor Jaime, o que tem a ver com a pregação? Cuidado, irmão. Às vezes aquela pessoa que tem uma eloquência tremenda, entenda bem, parece que muito erudito, parece muito capaz, está negando a palavra, está distorcendo a palavra. Parece que ele é um verdadeiro apologético, entenda, que defende a fé verdadeira. Não. Por quê? Porque usa para mexer com a palavra de Deus. Veja que segunda carta de Paulo a Timóteo. Coisa séria, estamos vendo aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, né? E muita gente cai nessa cilada aqui. Capítulo 2, né? Isso, versículo 15, 14 em diante. Traz essas coisas na memória, ordenando diante do Senhor que não tenham discórdia de palavras, contenda de palavras, para que nada aproveitem são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Atenção, hein? Mas evita os falatórios profanos, né? Porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. O que eles fizeram? Eles aqui distorceram a palavra, falsificaram a palavra. Já aconteceu? Não, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não, mas eles falam que sim. E as pessoas começam a fazer isso. E as pessoas começam a aceitar no coração. Uma coisa muito comum é você ouvir às vezes para dizer assim, hoje não tem demônios, não se expulsa demônios como no passado. Mas peraí, então Jesus me enganou, porque ele disse em meu nome, expulsarão demônio. E a pessoa diz, não tem demônio. Mas que não tem? Aí a pessoa começa a mostrar assim, veja no Novo Testamento, nas cartas, quase não se expulsa demônio, mas se expulsa sim. Se expulsa, você pode ver que Paulo expulsando demônios, você vê Pedro repreendendo e tudo, mas as pessoas, mas não era como no dia de Jesus, porque aí a pessoa começa com eloquência, não com a minha capacidade, não a capacidade que você, já viu alguém falar assim, fica assim, ó, o que é isso, de boca aberta, de sabedoria que a pessoa dá, porque nos dias de Jesus, entenda bem, estavam todos ainda em trevas, mas quando Jesus veio, ele veio trazer a luz, então hoje os demônios não entram, não têm autoridade como naqueles dias antes de Jesus, e a pessoa acaba aceitando, irmão. E a pessoa acaba convivendo com os demônios. Não entre nessa, estão falsificando a palavra de Deus, verdade. Chega até a dizer assim, que é até como se fosse um outro evangelho. Jesus foi claro, os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. E isso foi depois do que ele falou? Depois da ressurreição, não foi antes não, foi depois que ele ressuscitou. E você pode verificar na Bíblia Sagrada os homens de Deus fazendo como Jesus fazia, foi usando a palavra de Deus, entenda? Tanto que teve homens que tentaram fazer isso. Assim, nós te expulsamos por Jesus a quem Paulo prega. E os demônios, nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo. Bem, só falei isso para você não cair nessas ciladas. Vamos agora voltar àquele ponto que eu falei antes. O quê?
para não aceitar heresia. Lá na segunda carta aos Coríntios, 4:2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Repetindo, tem alguma coisa na minha vida que, se for descoberto, vai me trazer vergonha, Jaime, tem que parar, porque eu vou ser envergonhado. Talvez diante dos homens. Alguém descobre, entenda bem, sabe? Uma falcatrua, não é verdade? Ou um caso de prostituição. Você, puxa, aquele cara pregador, que vergonha. Mas você também. Ou ele não é crente, ela não é da igreja. Puxa, como é que pode ter uma outra pessoa, entenda bem, ou fez isso, fez aquilo, vai passar vergonha. Mas o que nós aprendemos hoje? Tem coisa que ninguém vai descobrir. Por quê? Porque está oculto, mas Deus vê o que está oculto. Deus vê. Deus olha para o interior do homem. Então você tem que rejeitar esse sentimento de ódio que ninguém vê, esse sentimento de mágoa que você tem, ou sentimento pecaminoso. Repito, não estou acusando ninguém, mas se tem que rejeitar, porque isso vai atrapalhar você. Deus não vai poder te atender. Não andando com astúcia, com malandragem, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, olha que coisa forte agora, recomendamos, entenda bem, a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Lembra, o que é a verdade? Jesus falou, João 17:17. Vamos lá? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então eu não quero na minha vida qualquer coisa que contradiga a palavra de Deus, porque não pode. Segunda carta aos Coríntios ainda, capítulo 13, versículo 8. Que ele diz para nós, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quer dizer, eu não quero nada na minha vida que seja contra a palavra de Deus. Não pode existir na minha vida qualquer coisa contra a palavra de Deus, nem no meu coração, que às vezes aceitamos. Quer dizer, não expomos para ninguém, mas nós cremos que não é daquele jeito que está escrito, não. Nós temos que querer uma heresia que você aceitou no seu coração. Não faça isso, rejeite. Resista aquilo ali, porque aquilo ali vai te prender. Só a verdade é que liberta. Só a verdade é que liberta. E nós aprendemos muito sobre isso, que eu trouxe semana passada. Deixa eu só comentar agora para terminar e depois orarmos. O que é? João 8:31 e 32. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Três coisas importantes. Os judeus creram na palavra, ouviram a palavra, creram na palavra, mas tinham que permanecer. Por quê? Nós vamos aprender. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para você conhecer a verdade, vamos lá, você tem que ouvir, crer e permanecer. Vamos lá de novo? Ouvir, crer e permanecer. Só assim você conhece que a palavra de Deus é ela que te liberta. Então, qualquer coisa, pensamento, instrução, entenda bem, ensino, que contradiga a verdade, a palavra de Deus, você não aceita não. Permaneça no que está escrito, porque aí você vai conhecer a verdade, que é Jesus em ação. A verdade que se fez carne e habitou entre nós, é Jesus. Eu dei um exemplo mais ou menos assim, eu conto de um primo meu, entende? Eu conto, olha, o meu primo, ele é muito inteligente. O meu primo, ele fez isso, faz aquilo. E um dia alguém comenta dele. Aí você diz, eu já ouvi falar do primo do pastor Jaime. Mas você não o conhece. Muita gente ouve falar de Jesus, mas não conhece Jesus. Porque para você conhecer Jesus, você tem que ouvir o que ele diz, crer no que ele diz e permanecer, mesmo que tudo diga ao contrário. Eu tenho explicado assim, não é negar os fatos, é não concordar com os fatos. A verdade, a palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Como eu falei, o filho está nas drogas, está amaldiçoado esse vício. Eu permaneço na palavra, meu filho é herança do Senhor. Quer dizer, eu estou doente, o doutor disse, o senhor está com câncer. Quer dizer, eu faço o tratamento que o doutor mandou, mas na minha oração, está amaldiçoado esse câncer, e eu permaneço na palavra, porque eu fui curado pelas feridas
de Jesus. Aí eu vou conhecer a verdade, eu vou conhecer Jesus. Eu não vou ficar só ouvindo falar de Jesus, eu conheço. Mas lembra que tem um contexto aqui que eu dei para você. Não pode ter nada que atrapalhe a minha comunhão com Deus, senão não funciona. Não funciona, pastor? Não funciona. Eu posso citar o que for a Bíblia, não vai funcionar. Sai daqui, Salmo de número 50. Isso é muito forte que você vai ouvir, versículo 15. Estou chegando lá. Cheguei. Ele diz assim: e invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. O que é invocar a Deus? É mais do que você ficar, Jesus, não. Invocar a Deus é trazer à tona a palavra de Deus. Versículos para você entender sobre isso aqui, que a Bíblia Sagrada diz assim. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Veja comigo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas não aprende a invocar, não é só você ficar, Jesus, não. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Apocalipse 19 é o capítulo, 13 é o versículo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então volta para Romanos 10, 13, para você entender. O que ele diz? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o quê? O nome do Senhor que é? Palavra de Deus. Todo aquele que invocar a palavra de Deus, quer dizer, trazer a palavra de Deus à tona, trazer a palavra de Deus à baila, entendendo, fazendo um confronto entre os fatos e a palavra. Os fatos dizem, estou doente. A palavra diz, pelas feridas de Jesus fomos sarados. Então eu amaldiçoo os fatos, não é negar os fatos, é não concordar com eles, está amaldiçoado esse vício, e cita a palavra, invoca a palavra, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. No caso da família, do filho, porque ele é herança do Senhor, quer dizer, eu fico com aquilo que Deus diz, não com aquilo que eu vejo, não com aquilo que eu sinto. Mas lembra do início do capítulo 4 de 2 Coríntios 2, temos que rejeitar o que contradiz a palavra, senão... Volta para o Salmo 50, versículo 16. Ele diz, mas ao ímpio, diz Deus, que tem tu que recitar os meus estatutos e tomar o meu conserto na tua boca. O que é isso? Ao ímpio, quem é o ímpio? Que não tem respeito pela palavra de Deus. No dia a dia ele não respeita. Pensa o que quer. Já viu alguém falar, a mente dele viaja na maionese. Eu falei isso? Né? Olha para as pessoas, não interessa, entenda bem, um olhar de cobiça, de desejo pecaminoso, até ofende as pessoas, não liga para isso. Aí vem o dia da angústia, aí ele vai clamar, está escrito, está amarrado, em nome de Jesus, está amarrando com barbante, meu irmão. Tem que se consertar, tem que rejeitar. Deus, eu rejeito esse tipo de vida, eu quero uma vida santa com o Senhor. Quando eu ofendido, eu não tenho sangue de barata, comigo bateu, levou. Não. Deus, eu vou rejeitar essas coisas, eu não vou andar mais com isso. Por quê? Porque eu não quero ser ímpio, porque no dia da angústia, eu quero clamar, eu quero invocar a palavra de Deus, eu quero trazer a palavra de Deus à tona e ser respondido. Ele diz mais ainda, nesse entendimento, pois aborreces a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti, e quando é corrigido não aceita nada, não é bem assim não é desse jeito não está aceitando, e lança as palavras para detrás de ti. O que é isso? A palavra de Deus não tem primazia na vida dele, ou seja, não tem primeiro lugar, o que em primeiro lugar é ele, não, em primeiro lugar deve ser a palavra de Deus. Fica nesse ensinamento hoje, nós vamos orar mesmo, pessoal. Primeira oração, queria que você se colocasse de pé, por favor. Isso. Bem, o pastor prega, mas quem fala é Deus. Não sei o que Deus falou ao seu coração. Se ele mostrou que tem alguma coisa errada, você rejeita. Jesus, eu vou rejeitar esses sentimentos. Mesmo que você, olha para mim, entre aspas, tenha razão, porque a pessoa realmente fez uma maldade com você. Mas rejeita esse ódio, rejeita esse sentimento. Rejeita. E se você tem desejado o que é errado, rejeita também. Aí depois nós vamos orar em combate. Primeiro é uma oração por você. Eu digo que é a oração personalíssima. O que é isso? Eu não posso fazer por você, você tem que fazer. Entende? Como também a salvação. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, tome hoje. Amigo, o tempo passa rápido aqui. Sábado, se você lembrar, ora por mim. Eu fazia 66 anos. Passou rápido.
Parece que ontem eu tinha 20. Verdade. Eu lembro quando a mocidade foi lá em casa, cantou parabéns quando eu fiz 25. Quando eu era pastor de Franca, quando eu fui pastor de Franca, eles cantaram parabéns, eu fiz 26. 40 anos se passaram. Passou. Daqui a 40 eu não sei. Eu falei isso com todo o temor, pessoal, com toda a transparência. A gente tinha muito isso quando era mais jovem, de viver tantos anos, não sei o quê. Não tenho. Se eu chegar a 70, a 80, a 90, a 100, o que for, eu quero é essa, quando fechar os olhos aqui, estar no paraíso. Paulo disse que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Eu falei uma coisa, eu brinquei com o pessoal, disse, pode ser que eu não quero me matar não, tá? Mas como eu desejo partir e estar com Cristo, irmão, que é incomparavelmente melhor. Como eu tenho esse desejo de encontrar o meu Senhor, o meu Salvador, de ir morar no céu, entende? Mas vamos cumprir os nossos dias aqui, não com amargura não, entende? Mas com todo temor. Então, eu quero que você convide Jesus para entrar na sua vida, se você ainda não convidou. A salvação é para todos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Todos nós, a qualquer hora, podemos ir embora. E onde você vai morar a eternidade? Aceite hoje o sacrifício de Jesus na cruz. Creia que Jesus morreu pelos seus pecados. Creia que Ele venceu o inferno e a morte. Diga para Ele, Jesus me salva, e Ele vai te salvar. Não importa se você teve uma vida criminosa, religiosa, pacata ou imoral, não todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é para todos. Hoje aceite a salvação. Se você vai servir a Jesus nessa igreja ou em outra, tanto faz, que você sirva a Jesus. For aqui, aos sábados tem aula do batismo é o início, tem que passar o batismo, em todo lugar deve passar pelo batismo. Se for em outra igreja, o pastor lá te ensina.